para presidir a mesa. Sendo moderador das duas palestras desta tarde do Congresso, convidamos o Superintendente-Geral da ANM, mestre em Administração Pública, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, bacharel em Direito e Administração Pública, MBA Executivo Internacional em Controladoria, Auditoria e Tributos. Convidamos o Dr. Gustavo Pesquini. Para a apresentação da palestra, convidamos o Dr. Marconi Augusto Fernandes de Castro Braga. Inicialmente, ouviremos o senhor coordenador dessa mesa, Dr. Gustavo Pesquini. Sejam bem-vindos ao Congresso, terceiro Congresso Mineiro de Vereadores. Já tiveram todas as saudações na parte da manhã, na abertura oficial, com a presença do nosso governador, do presidente da Assembleia, do presidente da Câmara de Belo Horizonte, do vice-prefeito de Belo Horizonte e do anfitrião dessa casa, o presidente Ângelo Roncalli, além do deputado federal Wellington. Bom, em podemos dizer, curto espaço de tempo, estamos todos nós aqui novamente reunidos. Embora esse seja o terceiro congresso, do ponto de vista prático, dos últimos 10 anos, este é o segundo Congresso Mineiro de Vereadores. Isto porque o primeiro congresso ocorreu em 2001 e de lá para cá não tínhamos mais este importante fórum, ambiente de discussão sendo implementado em Minas Gerais. Retomamos isso no ano passado, com a reativação do Congresso Mineiro de Vereadores, onde fizemos o segundo encontro, e estávamos num momento extremamente crucial do cenário político, porque já se iniciavam as conversas para o período político-eleitoral de 2012, que teve fim em outubro. Dentre as orientações que foram dadas naquele congresso e as sugestões que surgiram de lá para cá, muita coisa evoluiu. Principalmente um aspecto relacionado à eleição dos senhores e dos prefeitos, dos representantes dos executivos, e o perfil do próprio eleitorado. O que tem alçado a figura do vereador e do prefeito a um novo patamar, sobretudo ao patamar da profissionalização. É isso que se espera cada vez mais dos representantes do povo, ainda mais de maneira mais imediata, como é a figura dos vereadores. Isso já foi bem dito aqui na parte da manhã, que todos aqueles aspectos relacionados à vida do cidadão, do ponto de vista mais próximo do cotidiano das pessoas, é levado a este representante direto da sociedade. Nós tivemos que fazer uma série de inversões na nossa pauta e no nosso cronograma para este dia de congresso e também de amanhã, como já foi dito, em razão de uma importantíssima votação que está sendo feita em Brasília. Eu acompanhei durante esses 2 últimos anos praticamente todos os passos que foram dados nesse sentido de redividir os recursos de royalties do petróleo entre todos os municípios e não somente entre alguns. E hoje, tanto o governador quanto o presidente da ANM estão lá acompanhando a votação do processo, que acontece a partir das 7 horas da noite. E durante esses 2 anos eu tive a oportunidade de acompanhar o rito de aprovação da proposta de redivisão. E uma coisa tem me chamado muita atenção. Naquela luta entre força e estratégia, geralmente a estratégia leva a melhor. A força bruta, descabida, desprovida de estratégia, ela costuma perder.
E lá naquele processo que hoje esperamos que se resolva, a tônica tem sido essa. Nós temos em todo o Brasil políticos que em alguns momentos deixaram de lado a profissionalização política. Conhecer do rito, conhecer do processo, conhecer dos procedimentos, conhecer dos momentos, do timing, de colocar ou não uma proposta em votação, de travar ou não o processo. Eu imagino que os senhores vivenciem isso praticamente todos os dias. A maioria das câmaras tem um número, obviamente, proporcionalmente ao número de habitantes, reduzido, se comparado com o Congresso Nacional nas suas duas casas. Mas ainda assim, aqueles que costumam ou acelerar quando isso é importante, ou travar porque isso é uma regra do jogo, costumam ser bem-sucedidos aqueles que dominam o processo, os procedimentos, o rito legislativo. Então, um dos propósitos deste Congresso, da evolução do ano passado para cá, é isso: asseverar a cada vez mais a necessidade de profissionalização dos políticos, estejam eles em quaisquer das instâncias, dos poderes, quais sejam eles, e especificamente nos legislativos municipais. Isso não é um demérito, é uma constatação. Ainda temos muito a avançar, e isso é bom, porque há espaço para muita inovação, para novas formas de gerenciar e executar essa tão importante função como é a do exercício de vereador ou vereadora. Parece que estava combinado. O governador Anastasia, dentro da sua peculiar inteligência, que costuma superar a média de muitos aí que costumam pegar no microfone para falar, inclusive a mim, e ele acertou o ponto exato. Ele acertou o ponto exato da medida, que é o aspecto central pelo qual muitos dos senhores e das senhoras estão aqui. Está em discussão uma medida, uma proposta de emenda constitucional, para que não haja mais o pagamento de subsídios, traduzindo para o bom português, salário, o pagamento de subsídios para os representantes dos legislativos municipais, vereadores e vereadoras, naquelas cidades abaixo de 50 mil habitantes. Como sabemos, isso é quase 90% das cidades do Brasil. E ele foi no ponto mais crucial de toda essa história. Ele fez um resgate histórico falando sobre a importância de se traduzir na participação de, independente do gênero, do grau de escolaridade, das posses, da riqueza ou da pobreza de cada um, garantir a participação de todos na representação dos interesses dos seus concidadãos. E ele acertou nisso porque este assunto vai permear boa parte dos debates que aqui vão acontecer. E, do ponto de vista do aspecto técnico, as demais palestras atenderão ao aspecto da qualificação, da profissionalização dos vereadores em toda Minas Gerais e, obviamente, estendido a todo o Brasil. Acredito que há mais um ponto importante nesse cenário. O primeiro, da questão da garantia dos subsídios em razão dessa nova função que está sendo executada por representantes da população, a necessidade de qualificação e profissionalização do corpo legislativo, do corpo técnico dos legislativos, e, por fim, a necessidade de união em torno das bandeiras defendidas pelos representantes do Legislativo. Nós, da ANL, fizemos, como no ano passado, um esforço monumental para trazê-los aqui.
um esforço, muitas vezes, comparado ao que fazemos para aquele que é o nosso maior evento, que é o Congresso Mineiro de Municípios, que reúne cerca de 12.000 pessoas em 3 dias. Isso porque a unicidade, a unificação, a união em torno desse tema ainda está um pouco latente, carecendo um pouco mais de aperfeiçoamento. Temas como esses, como já antecipamos, serão discutidos aqui, propostos por representantes de vocês. Hoje tivemos uma reunião rápida em que tocávamos neste assunto e muitos já se mobilizaram em termos de fazer a apresentação do que estão pensando em torno desta proposta. Então, Altair, certamente você que conduzirá todo o processo amanhã de apresentação desse cenário, fique registrado que a ANM, que quer apoiar um processo como esse, acredita que as principais bandeiras são essas. A unificação em torno de um único projeto de defesa dos interesses dos legislativos, assim como nós já fazemos na defesa dos interesses dos executivos, a necessidade de profissionalização e capacitação tanto dos vereadores quanto do corpo técnico legislativo e essa bandeira em torno da defesa dos interesses que não são pessoais, mas que são funcionais. Alguém para exercer uma função tão nobre, obviamente tem que ser recompensado por ela. Terminada essa primeira fase, queria apresentar esse meu grande amigo Marconi Braga, que além de um excepcional técnico do tribunal, já exerceu as mais brilhantes funções daquela casa, do Tribunal de Contas do Estado. Tivemos a grata satisfação de ser, além de amigos, colegas em várias oportunidades. Para aqueles que participaram no ano passado, eu acho que a gente já contou um pouco dessa história, que uma época ele foi meu professor, outra eu fui coordenador dele enquanto ele era professor, depois nós fomos colegas de mestrado, depois nós trabalhamos junto na área de controle, e ele a cada dia mais está se aproximando da MM, daqui uns dias está lá na MM. Então, é parceiro da MM de primeira ordem, professor, instrutor de nossos cursos e um dos mais brilhantes convidados que nós temos em todos os eventos que fazemos. O professor Marconi, doutor Marconi, vai abordar os aspectos polêmicos aí do legislativo, criação de despesas, fixação de subsídios, 13º salário, repasse do executivo e verba indenizatória. Uma pessoa que responde por si só pelo seu currículo quando foi chamado e vai falar para a gente sobre os aspectos mais técnicos que foram os assuntos principais que todos os senhores vieram buscar aqui nesse congresso. Boa tarde, seja bem-vindo, Marconi. Boa tarde a todos. Agradecer aqui as palavras generosas do nosso sempre amigo Gustavo Pessanquini e, mais uma vez, compartilhando com vocês, vereadores, para aqueles que estavam aqui no ano passado, inclusive sobre um outro tema que tem palestra no ano passado, chamei-os de colegas, até porque, dentre outras atividades que exerci na minha vida, eu fui vereador também numa pequena cidade do interior de 89 a 92 e fui o relator da lei orgânica, secretário da Câmara. Então nós temos alguma experiência também do legislativo. Como dizia um amigo meu que depois continuou na política, ele falou comigo logo depois: agora você passou por outro lado do balcão, né? Está trabalhando no Tribunal de Contas a fiscalizar as câmaras. Eu falei: não, vamos continuar parceiros, né? Mas enfim. O tema que foi colocado para a nossa fala deste terceiro Congresso Mineiro de Vereadores, que são aspectos realmente polêmicos, quando fui convidado para falar sobre esses temas, já vi que vamos enfrentar aí algumas dificuldades e até posicionamentos e pontos conflitantes. Vou procurar passar para as senhoras vereadoras e os senhores vereadores aquilo que o Tribunal de Contas de Minas tem decidido em alguns aspectos polêmicos e também citarei algumas decisões do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Quero também pedir desculpa ao público pelo fato de não fazer a palestra em pé, nem ali no púlpito, porque eu fui a opção de ficar sentado, porque
me pegaram no dia que eu dou aula à noite, de 7 até quase 11 da noite. Então, ontem eu já fiquei em pé dando aula de 7 da noite a 11, e hoje eu tenho aula também mais tarde, de 7 horas até 11 horas da noite. De forma que eu vou pedir licença a vocês aí para a gente conversar aqui, sentado aqui da mesa, mas isso não atrapalhará em nada as informações e o conhecimento que temos para passar aí para vocês nessa tarde. Pois bem, na questão que envolve o próprio exercício da vereança, isso foi falado cedo, que eu tive presente aqui na abertura também, e todos nós sabemos que o vereador ele é o representante direto dos cidadãos, é aquele representante mais próximo da população, como disseram muitos hoje de manhã aqui, e é ele que tem aquela ligação, aquele contato direto com a sociedade. Daí que, enquanto representante dessa parte da população, há momentos em que esse representante da sociedade, o vereador, ele precisa representá-los do ponto de vista dos gastos do município, do ponto de vista do orçamento municipal, do ponto de vista da legislação do município, de forma que essa representatividade no legislativo, na verdade, nós estamos falando de uma grande arena, e nessa arena nós temos vários atores, e temos um volume de recursos bastante considerável em alguns municípios. Pode ser que no município que seja pequeno, estejamos aí falando de orçamento anual da ordem de 15 milhões, de 12 milhões, de 20 milhões, em municípios maiores falamos de orçamento aí da casa de 200 milhões, 150 milhões por mês, de forma que o volume de recursos que os senhores autorizam para o Executivo é muito importante que nós façamos esse paralelo antes, até para situarmos, porque os dois pontos primeiros que eu nomeei na minha fala dizem respeito, de maneira rápida, também teríamos que ficar aqui a tarde inteira se fosse entrar fundo em cada ponto desse aí. Vou começar pelas questões atinentes às despesas do Legislativo, vou fazer uma passagem sobre a questão do repasse financeiro, não é receita, é municipal, o Legislativo não tem receita, é um repasse financeiro que o Executivo repassa para o Legislativo, farei algumas abordagens, e posteriormente vamos aí tratar das questões que envolvem tudo acerca do subsídio dos senhores vereadores. Não vamos adentrar na parte do respeito ao senhor prefeito, vice-prefeito e secretários, porque não daria tempo para a vastidão de temas que foram colocados aqui. Pois bem, nesse início, é importante considerar alguns aspectos relativos ao planejamento dos recursos do município. Nós sabemos que a atividade financeira do município ela envolve a busca de meios e recursos para suportar aí os gastos públicos. E essa busca de meios ela envolve planejamento. E quando se fala de planejamento governamental, necessariamente nós tocamos em 3 instrumentos de planejamento do município: o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. E, do ponto de vista de tramitação ou de iniciativa de elaboração dos projetos e posterior apreciação, o Legislativo, mais uma vez, está envolvido. Nós estamos a falar, nesse ponto, do ciclo orçamentário, e dentro do ciclo orçamentário, nós temos 2 pontos importantes. Nós temos a estrutura orçamentária que é esse tripé, essa tríade orçamentária, como alguns gostam de chamar, da Constituição Federal, e nós temos, por lado, o processo orçamentário, que diz respeito ao funcionamento, como que esses instrumentos de planejamento, enquanto projetos de lei, eles se iniciam e caminham para o Legislativo, para que o Legislativo aprove. Nesse ponto, eu chamo a atenção que, é lógico que, na hora de se preparar a resolução ou as informações e dados pertinentes às despesas do Legislativo, há que ser feito todo esse contato juntamente com o pessoal do Executivo, normalmente da Secretaria da Fazenda, ou do setor de planejamento do Executivo. Daí é que se chega aos números, observando sempre os dispositivos da 4.320, que sempre trabalham com a questão de considerar os 3 anos anteriores e as projeções para os 3 anos posteriores. De forma que nós fazemos esse
explanação abordando esse aspecto relativo ao ciclo orçamentário, não só pela questão da estrutura e do processo, mas também para chamar a atenção de que a participação do Legislativo não é só na autorização, é também na execução orçamentária. É onde acontecem todas as despesas do município, tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal. De forma que, nesse contexto, o papel importante que se tem, os chamados freios e contrapesos. Essa é a atuação do Legislativo, senhores vereadores. Porque a ideia geral dessa partição de poder, dessa colocação constitucional do Legislativo, titular do controle externo, legislar, fiscalizar, além de outras atribuições, que foi falado aqui hoje de manhã, no dia a dia, do cidadão, né? Mas as mais importantes estão falando mais do aspecto constitucional, legislar e fiscalizar. É isso que está indo aos chamados freios e contrapesos, para que nós não tenhamos um poder só dominando tudo. E olha que, do ponto de vista orçamentário da execução das despesas, no Brasil, está caminhando para isso muito, o orçamento ele é autorizativo, o executivo encaminha para a Câmara Municipal, a Câmara Municipal autoriza. Ele não tem natureza jurídica de imposição, não é impositivo, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Colocou no orçamento X de receita, Y de despesa, tem que cumprir. O orçamento é impositivo. No Brasil, tem no Congresso Nacional um projeto de mudança da Constituição, e acho que nem tão cedo vai ser aprovado, e que há uma possibilidade de simular essa mudança, de passar o orçamento do Brasil de autorizativo para impositivo. De forma que, nessa questão que envolve ainda as despesas, e vamos falar também de maneira rápida, porque teríamos que ter um tempo bastante elevado para detalhar, nós chamamos a atenção também para as questões que envolvem o ciclo de realização da despesa. Falamos ainda há pouco do planejamento. Vamos suponhamos que nós temos aí um plano plurianual aprovado, uma LDO, e a lei orçamentária está sendo executada em 2013, por exemplo. De forma que, nesse contexto em que há uma execução orçamentária sendo levada a efeito, em que há um acompanhamento pelo Poder Legislativo, e que durante essa execução do orçamento nós temos aí algumas despesas do Legislativo, e essas despesas, Marcos, já estão planejadas? Estão planejadas, foram alocadas. Nós temos no orçamento a unidade executiva, uma unidade orçamentária, e temos uma unidade legislativa. Ele tem as várias funções. E nessas funções, no dia a dia, de acordo com o que for lançado lá para cada tipo de função, vão ser executadas as despesas, observando-se o ciclo de realização da despesa. O primeiro ponto, o planejado, já foi. O segundo ponto, o devido, ou a devida processo licitatório, ou a licitação, que deve ser observado em todos os momentos, que estão fora daqueles casos de dispensas do valor que a lei estipula. De forma que a gente chama a atenção principalmente dos senhores presidentes de câmaras. Quantos temos aqui, por favor, os presidentes de câmara? Levanta a mão, quem é presidente de câmara? Nós vimos aqui um número considerável. Pois bem, chamamos a atenção desse ponto principalmente em relação a dois institutos da lei de licitação na hora de realizar a despesa no legislativo: a dispensa e a inexigibilidade. Tenham bastante cautela com esses institutos e peçam detalhamentos e decisões de judiciário, de tribunais de contas para os seus assessores quando estiverem elaborando determinado tipo de contratação. Tenham bastante cautela com esses dois institutos. Um outro ponto que a gente chama a atenção também, no que diz respeito à questão do ciclo de realização da despesa, e feito o planejamento, a licitação, nós temos em seguida o empenho, que é aquela reserva que você vai fazer no orçamento da Câmara, aquela despesa que se pretende realizar. Em seguida, posterior ao empenho, vai ser prestado serviço ou entregue mercadoria. É a chamada fase da liquidação da despesa, onde a mercadoria vai ser entregue para o fornecedor ou vai se atestar no setor específico que houve a prestação de serviço, por exemplo, pelo assessor contábil ou pelo assessor jurídico, ou outros exemplos que poderíamos citar. De forma que, nesse contexto,
Depois de fazer esse passeio por essas fases, se fala de planejamento, se é preciso fazer a licitação, se já foi feito bem a liquidação, finalmente a fase final que é do pagamento. Chamo a atenção nessa questão para os senhores presidentes de câmaras, principalmente os municípios pequenos, aqueles com população abaixo de 10 mil habitantes, que tem um número considerável em Minas Gerais, mais de 700, até pelo fato de que muitas vezes, quando há um tempo atrás fui fazer uma palestra no norte de Minas, determinado presidente falou, não, mas eu quando preciso orar alguma coisa, eu vou ali no armazém e coloco um cheque, fulano, no armazém, eu vou lá no material de construção, com um cheque, você por ele entrega. Aí eu disse, não, o senhor está invertendo toda a fase de realização da despesa. O senhor está pagando antes. Primeiro o senhor tem que ver se está lá planejado, se está orçado. Depois vem se é o caso de licitação ou não, o bem. Depois que eu te entregar a mercadoria, aí o senhor paga. Porque é assim a administração pública. Só pode, o administrador está descrito a lei. De forma que, em se realizar a despesa pública em desacordo com a previsão legal, o gestor público, no nosso caso aqui, os presidentes de Câmara, que são os ordenadores de despesas, podem enfrentar problemas sérios, inclusive de responsabilização. Pois é, caminhando um pouco mais e avançando nos temas que foram colocados, passo agora a mencionar um pouco e fazer breves considerações também em relação ao repasse dos recursos que é feito pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo. A Constituição Federal, lá no seu artigo 168, define que serão entregues até o dia 20 de cada mês os modestos relativos aí à participação do Legislativo na sua cota orçamentária correspondente, né, financeiro correspondente àquilo que está no orçamento. De forma que eu chamo a atenção nessa questão que envolve esse repasse, até mesmo em alguns pontos que o Tribunal, que vem decidindo, principalmente há pouco tempo, com mudança que foi feita no entendimento da Casa, inclusive cancelar uma súmula no nosso 102, que tratava da não inclusão do FUDEB, nesse sentido, e hoje, depois de aprovada a consulta número 859-122, para vocês quiserem anotar, 859-122, na base de cálculo em que se vai fazer a conta daquele repasse que vai ser feito do Executivo para o Legislativo, há de ser incluído a contribuição ao FUDEB que é feita pelo município. De forma que, nesse ponto dessa inclusão, a gente chama a atenção para essa consulta, lembrando que ela está disponível no site, e a emenda dela é no seguinte sentido, inclusive foi a Prefeitura Municipal de Raposo que nos consultou. Repasse de recurso legislativo, base de cálculo, inclusão da contribuição feita ao FUDEB, custeada com recursos próprios, os recursos do município, os outros estão fora. De forma que ela veio cancelando a súmula anterior que tratava da exclusão e foi além, que não integram a base de cálculo os valores de renúncia de receita. Marconi, o pessoal da Prefeitura está abrindo mão de PTU, estão renunciando receita. E vão buscar em um ponto, não sei onde vão buscar, mas de qualquer forma, está renunciando, essa receita não vai fazer parte da base de cálculo. Além dos valores de receita restituídos ao contribuinte. Por exemplo, se é o caso, tem que devolver algum tipo de imposto pago indevidamente ao maior pelo contribuinte, ISS ou IPTU, no caso do município, se foi pago maior. Vai ter que devolver, ele também não compõe a base de cálculo. Essas breves considerações nesse sentido, na questão que envolve principalmente esses valores da receita restituída ao contribuinte, principalmente em função de que é uma receita não concretizada. É a própria questão que envolve a dívida ativa. Em algum aspecto, a consulta que responde também sobre a dívida ativa, em até certo ponto, pode citar, desde que seja aqueles recursos da dívida ativa efetivamente arrecadados. Aqueles que estão lançados e que não foram arrecadados, não entram na base de cálculo de repasse de recursos do Executivo para o Legislativo. Somente aqueles valores da dívida ativa efetivamente arrecadados. Pois bem, continuando ainda nessa questão do repasse, nós temos no artigo 29
no artigo 29A da Constituição Federal, a previsão de, inclusive, ser tipificado o crime de responsabilidade ao senhor prefeito municipal, caso ele não repasse esse duodécimo no dia 20. Se ele repassar o duodécimo depois do dia 20, ele pode ser enquadrado, tipificado no dispositivo da Constituição Federal. Além disso, a Constituição Federal também determina no dispositivo. Se houver um repasse a maior, também pode ser enquadrado como crime de responsabilidade. No mesmo sentido, se houver um repasse a menor, o prefeito também pode ser enquadrado como crime de responsabilidade. De forma que nós chamamos a atenção nesse ponto do repasse financeiro, a questão aí envolvendo a periodicidade do dia 20, essa base de cálculo, a questão que envolve o que compõe, o que não compõe a base de cálculo, e avançando ainda um pouco mais, na questão também que tem gerado muitos conflitos nos municípios de Minas Gerais, que é a devolução daqueles repasses não utilizados na Câmara Municipal. O Legislativo não utilizou o Marconi. O que fazer? Também tem consulta do Tribunal de Contas relativa a esse ponto, e a consulta lá no Tribunal de Contas que trata dessa matéria, para aqueles que quiserem anotar também, é a de número 874067, era do dia 29 de agosto de 2012. Foi uma consulta feita pela Prefeitura Municipal de Paula Cândido. Na questão que envolve especificamente a devolução do repasse, a resposta foi no seguinte sentido: veja bem, pela legalidade da ausência de devolução por parte do Poder Legislativo ao Poder Executivo. Aí eu digo, opa, Marconi, então pode ficar sem devolver? Pode, mas aí vem alguma ressalva, né? Do saldo financeiro apurado no final do exercício. Mas o saldo financeiro, né, será tratado como parte liberada dos recursos financeiros para a execução de programas da Câmara no exercício subsequente. Então, aquilo que ficou nas cotas ou decimais do exercício anterior vão ser aí descontadas no decorrer da execução orçamentária do ano em curso. De forma que nós chamamos a atenção para essa consulta, nesse contexto, e a emenda da Câmara Municipal, o saldo final ao exercício financeiro, ausência de devolução, a legalidade da dedução do repasse do exercício seguinte. Então, está dentro da legalidade a Prefeitura fazer aí essa dedução do exercício seguinte daquele saldo não devolvido no final do exercício. Pois bem, um outro ponto que foi também objeto dessa consulta, até porque, como falei antes, esse tipo de matéria sempre envolve um conflito entre executivo e legislativo. Da mesma forma, nessa consulta, a Prefeitura de Raposos nos perguntou da questão do executivo solicitar informações ao legislativo para elaboração do relatório de gestão fiscal e do relatório resumido da execução orçamentária. São informações de execução orçamentária do município. O orçamento não é do município? O orçamento não é nem da Prefeitura, nem é da Câmara Municipal. Há que se ter uma harmonia na hora de se concluir também, não é só na hora de elaborar. No fechamento da execução orçamentária, alguns dados do que foi executado no Legislativo tem que ser informado ao Executivo. Até porque, na consulta, o Tribunal de Contas deixou claro que isso não envolve nenhuma ingerência do poder do outro, não. Pelo contrário, está regulamentado na Lei 12.527, 2011, a Lei de Acesso à Informação. E o Tribunal respondeu à consulta nesse sentido: atos de despesas realizadas pelo Poder Legislativo, requisição de documentação e informação pelo Executivo para consolidação da execução orçamentária. O Legislativo é uma unidade orçamentária, os dados têm que ser consolidados. Os dados são do município, não é só da Prefeitura nem é só da Câmara. De forma que, nesse contexto, a consolidação da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial. Possibilidade. Aí, o Tribunal de Contas colocou o fundamento aqui, artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Direito de informação. Além disso, fala da regulamentação que foi feita pela Lei 12.527.
27 aí, não descaracterização da independência e autonomia da Câmara. A Câmara continua autônoma, do mesmo jeito, poder independente. Não há de se falar de gerência, de forma que a gente pede aqui um aviso, só um pouco tempo, que as pessoas que estão em pé, temos lugar vazios aí. Podem procurar lugar vazio, tem cadeiras vazias, mas aí no fundo lado aqui no meio, tem muitas cadeiras aqui no meio, para quem quiserem se assentar, as pessoas que estão aí de pé. Pois bem, ainda em relação à questão do repasse, é importante destacar também que nesse contexto que falei há pouco, o legislativo, então, ele não gera receita, ele apenas administra aqueles repasses advindos do poder executivo. De forma que, nessa questão que envolve ainda as despesas do legislativo e os repasses feitos na forma da Constituição, eu também trouxe para debate, para conversa com vocês, alguns aspectos inerentes a algumas despesas do legislativo. Essas despesas, como eu falei antes, têm que ser observadas nos dispositivos próprios da Lei 4.320, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Constituição Federal, da Constituição do Estado, da Lei Orgânica Municipal e do próprio orçamento que foi aprovado, da Lei Orçamentária Anual. São todo esse aparato jurídico, né? Todo esse arcabouço jurídico tem que ser observado na hora de se realizar a despesa no âmbito legislativo. Porém, destaco algumas despesas que consideramos impróprias e que, principalmente, os senhores presidentes de câmaras, enquanto ordenadores de despesa, porque a Constituição Federal assim determina, que todo aquele que arrecada, administra, gerencia ou utiliza recursos públicos, ele tem que prestar conta, ele é o ordenador de despesa, de forma que, nesse contexto, chama atenção para a primeira delas, despesa que envolve subsídio, senhores vereadores. E olha que eu fiz questão de falar subsídio, né? Muitos falam subsídio. Eu apareço também no ano de 2000, que fui fazer junto com o professor Paulo Neves, já falecido, e naquele dia, na hora que eu estava entusiasmado com a palestra, e depois ele me puxou ele. Quero lembrar o doutor Marconi que não é subsídio, não é subsídio. Falei, perfeitamente, professor, não mais escorregarei na casca da banana, né? Pois bem, de forma que, nesse contexto, a gente chama a atenção da questão que envolve despesas relativas aos subsídios dos senhores vereadores, no contexto em que esses subsídios têm que estar na conformidade dos limites colocados na Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Constituição do Estado, na Lei Orgânica do município, e no próprio regimento interno da Câmara Municipal, que muitas vezes tem questões relativas aí à fixação desses subsídios também. De forma que ainda também elegi como despesas que o presidente da Câmara precisa ter cautela no momento de autorizá-las, as diárias sem previsão legal ou que não tem dotação orçamentária. Há que você ter cautela também. Vai pagar diária? Nós estamos indo para o Congresso Mineiro de Vereadores e Vereadores de Marconi. Não, nós temos lá uma resolução que regulamenta a diária. Ótimo, não tem problema nenhum para ter esse tipo de despesa nesse contexto. De forma que, se não houver previsão em norma legal, em resolução ou dotação orçamentária, é que daí o presidente corre o risco aí de realizar uma despesa ilegal ou irregular. De forma que também, outro ponto que destacamos, dentro das cautelas, o terceiro ponto, seriam os chamados gastos exagerados em despesas de viagem. Né? Nós já tivemos aí vários exemplos na imprensa durante os últimos 2, 3 anos. Né? Vereadores foram para o Foz do Iguaçu, 4, 5 dias, aí dá um pulinho lá na Argentina, dá um pulinho no céu onde, de forma que o presidente da Câmara também tem que ter cautela para essa questão desses exageros que às vezes são cometidos por uma pequena parte dos vereadores. Né? A gente sabe que no caso de Minas Gerais, nós somos zelosos com essas questões e que procuramos não cometer aí esse tipo de abuso, até porque trata-se de recursos públicos, né? Da coisa pública, é preciso ter zelo com a coisa pública. Um quarto ponto que também chama a atenção para se ter cuidado na hora de realizar a despesa, diz respeito àquelas despesas
com a promoção pessoal dos agentes públicos. Só em agentes públicos, e de repente pode até estar envolvido o servidor da Câmara. Mas poderíamos falar da agente político. Na hora de se realizar determinada despesa, ter a cautela para que não haja uma promoção pessoal na forma que está vedada lá na Constituição Federal, no artigo 37. A Constituição permite que seja de caráter informativo, interesse público, a veiculação, propaganda, não tem problema. Mas se caracterizar que está fazendo propaganda pessoal ou que está fazendo propaganda dos senhores vereadores, pode ter problema. Nós estamos tendo, e é notório na imprensa, recentemente tem problema com o vereador de Belo Horizonte. Tem problema no eleitoral por causa disso. Não estou aqui julgando, falando se está certo ou errado. Só estou falando do que foi noticiado na imprensa. Pois bem, de forma que, ainda nesse contexto, chama a atenção também a questão que envolve ainda algumas câmaras de realizar despesa com subvenções a entidades ou pessoas carentes. Essas despesas são próprias e afetas ao Poder Executivo. O Poder Legislativo não pode realizar despesas desse sentido. Elas são afetas ao Poder Executivo. De forma também que, nesse contexto, é preciso que o senhor presidente tenha aí cautela dessas questões. E, por último, a questão que envolve aí despesas do Legislativo envolvendo a locomoção de pacientes. Também são despesas próprias da área de saúde do Poder Executivo, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social. De forma que também é preciso ter cautela. Marconi, mas a realidade é outra. Eu sei que a realidade é outra. Hoje de manhã mesmo foi falando aqui. Às vezes o vereador tem que ir na casa dele. Vai lá, de madrugada. O cidadão, olha, estou precisando que você leve de carro urgente. Lá no hospital, de perto, na Policlínica, de Belo Horizonte, no socorro. O vereador tem que pegar o carro dele e levar. Agora, o que a gente está falando aqui, que não pode, por exemplo, a Câmara Municipal bancar a ambulância, bancar um veículo oficial para poder transportar. Isso é atividade específica de quem? Do Poder Executivo. De forma que nós chamamos a atenção para essas cautelas fiscais na hora de se executar as despesas, nos contratos referentes também à criação, à expansão e aprimoramento da ação governamental. Por exemplo, estamos começando aí uma nova legislatura, 2013 a 2016. E a intenção do presidente que assumiu agora, e apoiado pelos demais colegas vereadores, construir uma nova sede para a Câmara. Qual a cautela, Marcos? A primeira cautela, ver se no plano plurianual consta lá como investimento de despesa de capital. Porque lá, se não tiver no plano plurianual, ou modifica-se, faz uma lei alterando o PPA, ou pode esquecer. Porque senão é crime. A Constituição Federal veda. De forma que vai comprar um veículo, equipamento para a Câmara, a mesma coisa, despesa de capital, vai criar uma despesa nova, expandir, aprimorar, observar também o que dispõe o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Duas cautelas. Estimativa do impacto que essa despesa vai criar. Marcos, não dá para o PPA. Então vamos inserir no PPA, faz uma lei, alterando e incluindo no PPA a construção da sede. E posteriormente, na hora de se lançar na LDO e na Lei Orçamentária Anual, detalhando como vai ser realizada aquela construção da sede, é preciso fazer também o quê? A estimativa do impacto financeiro e a declaração de que há compatibilidade com o plano plurianual, com a lei de financiamento sanitário. De forma que nesse ponto nós também chamamos a atenção, principalmente do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, do que diz respeito à criação, expansão e o aprimoramento da ação governamental via despesa tais como essas que eu enumerei. Por exemplo, a construção da sede do Legislativo ou a aquisição de veículo. É preciso ver se isso já consta no PPA. Se consta na LDO anterior, está previsto também dotação orçamentária na LOAS, por exemplo, desse ano. E, principalmente, quando o presidente da Câmara não observa essas cautelas que eu enumerei aqui do artigo 16, lá no artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal, trata da questão dessa omissão, que fala que, em realizando essa despesa sem observar o 16, sem fazer esse cálculo do impacto e a declaração de compatibilidade,
a despesa é considerada irregular, lesiva, não autorizada. E aí pode estar o quê? Tipificado no crime penal. Porque no 15 fala que se realizar essa despesa, você se enquadra no 359B do Código Penal, que trata dos crimes contra a administração pública. Então, a lógica do legislador foi essa. Colocou-se na lei de responsabilidade fiscal 444 regras relativas ao dia a dia da administração pública. Algumas delas específicas da despesa pública. Essa do 16. Se não for observada uma falha, aí o legislador criou a punição. A punição pessoal, fez acréscimo lá no Código Penal, lá no título 4, que trata dos crimes contra a administração pública. E foi inserida essa tipificação com previsão de detenção de 1 a 4 anos, lá no 359 dele do Código Penal, para aquelas despesas realizadas de forma irregular, lesivas e não autorizadas. Não autorizadas aonde? Está no PPA, na LBO, na LOA. Daí que é importante também que se observe aí esses dispositivos do artigo 15 do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um marco da administração pública no que diz respeito ao gerenciamento da coisa pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal não é uma lei orientadora, ela dá um norte gerencial. É tanto que, por exemplo, ela dá o caminho do gestor. Se o gestor começa a sair do caminho, ela fala que esse gestor volta do caminho. Aí se ele sai muito do caminho, aí tem jeito. Aí é tipificado no crime penal. De forma que, na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos aí vários institutos da administração gerencial. Nós temos lá a questão de avaliação de desempenho, avaliação de resultado, equilíbrio das contas públicas. A lei, meus caros amigos e amigas, ela é eminentemente gerencial. Ela dá o norte gerencial do gestor público. Aqueles que estão chegando à administração pública, principalmente os senhores presidentes do Câmara, vão ser e vão estar na condição de gestores e ordenadores de empresas, tenham essa cautela, sejam bem assessorados e façam a leitura, mesmo ambiciosa, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao longo desses 13 anos, eu já li essa lei mais de umas 500 vezes e tenho dúvidas em alguns momentos. É complexa, mas dá um norte. E, com o passar dos anos, as coisas vão se pacificando. Os entendimentos, a consolidação do entendimento, de forma que a prática também, e na verdade, a questão do Estado gerencial do Brasil está começando com a lei de responsabilidade fiscal, só 13 anos, né? Está começando a virar adolescente, que já é a rotina lá dos países do primeiro mundo. Pois bem, finalizada essa parte que envolve despesa do legislativo e repasses do Poder Executivo para o Legislativo, avançamos na nossa fala aqui dessa tarde. Eu vou colocar a tela. Não é essa que eu passava, do lado aí, é assim. Pois bem, passando ao próximo tema, que diz respeito aí à questão do suicídio, e vamos fazer uma fala geral. Lógico que abordando os temas mais polêmicos, não poderia deixar de trazer também algumas questões relativas aí às definições e a questão da própria natureza jurídica de alguns termos, né? Nesse ponto, eu chamo a atenção que os senhores vereadores estão enquadrados aí no que nós chamamos de agentes políticos municipais. E, quanto agente político, insere-se como espécie no gênero agente público. Nós temos gênero agente público e dentro dos agentes públicos nós temos lá os servidores públicos, que podem ser contratados, efetivos, etc. Nós temos aí os colaboradores da administração e uma terceira espécie, que está na maioria dos manuais de direito administrativo, que são os agentes políticos. Os agentes políticos inseridos não são os vereadores, prefeitos, secretários, como ministros de Estado, conselheiros do Tribunal de Contas, secretários de Estado, secretários municipais, procuradores, vários autoridades enquadradas nessa classificação que falamos. Então, no nosso caso aqui, os senhores vereadores são agentes políticos municipais. Ainda nessa questão que envolve os agentes políticos municipais, nós chamamos a atenção em relação a esse tema, envolvendo esses dois aspectos, esses dois pontos. O agente político municipal vereador e o termo suicídio, no seguinte sentido. O termo suicídio, ele vem aí sofrendo várias alterações ao longo dos anos. Ao longo hoje, o governador aqui falou mais cedo aqui, mais de 2 anos, né?
falou da questão que ouvia lá na história da Grécia Antiga, e nós vamos apenas vir um pouquinho só da história. Não voltamos lá atrás do governador, não, até porque não tem o conhecimento que ele tem. Mas de forma que, voltando um pouquinho na história e na Constituição, vamos lembrar os senhores vereadores que é a primeira vez que temos subsídio que lá no latim significa aí um auxílio, uma ajuda, é o significado do latim. Lá na Constituição de 1824 foi a primeira vez que surgiu esse termo, subsídio. Ao longo das outras constituições posteriores, uma hora retirava-se, outra hora colocava-se, aí em algum momento colocava-se ajuda de custo, em outros momentos colocavam o termo remuneração, que é o termo que nós tratamos como gênero, né, que se dá a classificação do curso. Você tem lá a questão que envolve remuneração e você tem como espécie subsídio, você tem como espécie ao soldo, você tem como espécie o vencimento, do servidor público, de forma que nesse contexto do subsídio, como voltamos lá nas Constituições, nós tivemos essa baliza. Aí vem a Constituição de 91, a de 34, todas elas mantendo. Em determinado momento, são só 2 momentos da história do Brasil das Constituições, em 1937, coincide do ponto de vista histórico com o quê? Aqueles que acompanham a história, com a época da ditadura Vargas. Nesse período, tirou-se da Constituição. Lá não tinha nem subsídio nem ajuda de custo para os senhores vereadores. 1937. Depois, com a Constituição de 46, voltaram com 3. Voltaram com subsídio, ajuda de custo e remuneração. Com o passar do tempo, e a história nos mostra isso, nós chegamos no segundo ponto, em que excluíram a questão também do subsídio, que foi do regime militar. Então, conseguiu-se, né, a expulsão, o momento em que os vereadores não recebiam o subsídio, que foi em 1937, na época da ditadura Vargas, e depois do período militar, em 1964, com o ato institucional número 2, lá de 1965, que tinha lá no artigo 10 a vedação de remuneração aos senhores vereadores. Então, nós temos 2 períodos críticos da história do Brasil que o vereador não recebia, que é a questão de 1937 e 1964. Posteriormente, a Constituição de 67 fez algum acréscimo, mas só para cidades acima de 100 mil habitantes. Depois de 69, mais alteração no ato institucional e passou-se para receber remuneração somente de vereadores com cidades acima de 200 mil habitantes. E, finalmente, veio a Constituição Federal de 88, e aí retornou-se com o termo subsídio e autorizando, ou dando, né, essa possibilidade jurídica de recebimento dessa retribuição, ou essa paga, como diz o professor Diel Gasparini, pela retribuição em relação à atividade parlamentar. Daí que nós pegamos esse gancho da Constituição Federal para já fazer um confronto com aquela proposta de emenda que está lá no Congresso, que inicialmente era para os municípios abaixo de 10 mil habitantes. Logo que ela chegou lá no começo. Aí parece que eu estou estendendo para 50 mil habitantes, para não receber, não é isso? De forma que na própria Constituição pode ser feita a leitura da possibilidade de pagamento do subsídio. Eu quero ver como o legislador federal, do ponto de vista jurídico, constitucional, não estou falando do ponto de vista político, como que ele vai enfrentar essa questão? Como que ele vai ter coragem de mexer na Constituição para os vereadores não receberem, se a própria Constituição, em outros 2 artigos, fala quem pagar? Então, estabelece que do ponto de vista prático, senhores vereadores, jurídico, essa é a realidade. Nós temos a questão que envolve o princípio da remunerabilidade, princípio da representação, eles estão na Constituição. Existe uma atividade parlamentar que é exercida e também uma atividade colocando os vereadores, do ponto de vista, por exemplo, do recebimento do 13º, como um direito social. Você tem um direito social a receber o 13º, que dirá ter o direito social a receber o seu subsídio, né? De forma que essa é uma discussão que está no Congresso, mas é daquelas que é igual a alteração da Lei 4.320. Já tem mais de 20 anos que está lá. Eu acredito que essa também vai ficar um bom tempo lá. Até pelo conflito jurídico. Não estou falando aqui de posição política, ou até a minha posição pessoal em relação ao assunto. Estou falando do enfrentamento da questão da constitucionalidade. Porque logo que for aprovada, aqueles que se sentirem prejudicados vão ao Supremo.
para levar à frente essa pretensão. De forma que o professor Jorge Gasparini diz o seguinte: princípio da remunerabilidade parlamentar. Por que o parlamentar tem que ser remunerado? O parlamentar faz jus a uma paga periódica pelo exercício da atividade legislativa, o que torna para o poder público, de outro lado, um dever de satisfação do pagamento. Você tem uma atividade parlamentar exercida, tem que ter uma satisfação do pagamento que é feito pelo município. De forma que a própria Constituição também traz a definição para aqueles que quiserem votar, lá no artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal. Está claro lá, subsídio parlamentar contra a prestação paga pelo Estado em parcela única. Ao vereador, ao deputado estadual, ao deputado federal, ao senador, pelo exercício do mandato. Mas o dispositivo vai ter que ser confrontado. O artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal. Porque lá está falando claramente que tem que ser pago o subsídio ao vereador. De forma que, nesse contexto, e essa discussão ela ainda vai se estender, mas eu tenho aí o meu conceito jurídico formado em relação a esse tema e penso que os senhores congressistas vão ter a cabeça no lugar na hora de fazer essa operação. Um outro ponto que eu chamo a atenção, que foi mencionado aqui hoje também pela manhã, diz respeito ao chamado Pacto Federativo. Na questão que envolve o subsídio dos senhores vereadores também, o caso do município também está no polo fraco da relação. Por que isso, Marconi? Veja bem, para os senhores deputados federais e senhores senadores, a Constituição Federal, lá no artigo 49, inciso 7, ela é clara. De 49, inciso 7, deputado federal senador, 90,25 lá do que recebe o ministro Supremo. Ele é definido lá. Não é limite, não. Colocou claramente lá. Tantos por cento que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. E depois veio a Constituição Federal, o legislador originário, constituinte originário, da de 88, e colocou para os senhores deputados estaduais. Lá no artigo 27, parágrafo 2º, os senhores deputados estaduais vão receber 75% daquilo que recebe o deputado federal. Claro, a Constituição. Livre, cristalino. Mas quando foi colocado para os senhores vereadores, o Constituinte colocou como emaranhado. Ele não colocou claro lá, só como é tanto tempo, não colocou. Ele não colocou 20, colocou como um dos limites. Daí eu falei, fiz essa ligação, essa ponte com o Pacto Federativo, que na questão da fixação do subsídio, os senhores vereadores ficaram no polo fraco. Um outro Pacto Federativo, o município foi colocado à margem. Mais uma vez, não é só a divisão do polo da Receita, não. Porque colocaram claramente quanto desceu o deputado federal e o deputado estadual. Mas o vereador não. O vereador quer vários limites que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Só para chamar a atenção nessa questão aí que envolve o termo Pacto Federativo, que está muito em moda aí. Pois bem, na questão que envolve aí, então, o princípio da remunerabilidade contributiva, até porque a natureza jurídica do subsídio, o subsídio é a espécie de remuneração, falei há pouco, a espécie, não é gênero, gênero é remuneração. E como são aí também espécie, o salário, o vencimento. E possui, o subsídio possui igual aos outros, igual ao vencimento e igual ao salário, ele possui caráter retributório e natureza alimentar. Esse é um ponto a ser enfrentado também. Quero ver o legislador federal derrubar esse ponto. Se tem natureza alimentar, vão deixar de pagar? Pois bem, caminhando ainda um pouco mais na nossa fala, que hoje avançando mais uma tela, por favor. Quem tiver com controle, nós passamos a questão que envolve aí a fixação do subsídio dos senhores vereadores. E nesse ponto, nós também buscamos a Constituição Federal e lá na Constituição Federal também está expresso essa competência aí para a fixação dos subsídios da Câmara Municipal e seus integrantes lá, os senhores vereadores. Caminhando um pouco mais na nossa fala, aí nós temos aqui 3 momentos importantes, 3 aspectos relevantes e teremos que considerar a fixação dos subsídios dos agentes políticos. O primeiro deles, quando? O aspecto temporal, Marconi. Qual o momento da fixação? O segundo, como? Qual o instrumento a ser utilizado? É lei ou é resolução?
quantitativo. Qual o valor a ser fixado? De forma que, nesse contexto, nós vamos ao primeiro ponto, passando a tela, por favor, e já apresentamos para vocês aí o momento da fixação. Essa fixação dos agentes políticos, ela deve ocorrer com a legislatura para vigorar a subsequente. Pessoal, esse princípio da anterioridade, ele vem lá da nossa primeira Constituição, que eu falei há pouco, lá do Império, de 1824. Em 1824 foi colocado lá, justamente para acabar com a questão da personalidade. Tem que ser fixado numa legislatura para vigorar no subsequente. Então essa questão vem aí, se perpetuando ao longo de várias constituições, e é importantíssimo esse princípio da anterioridade no seguinte sentido. Imagina algumas situações que a gente está observando, principalmente nas cidades menores. Nós temos lá, na maioria das vezes, o vereador, e passada a eleição, não se fixou, e o pessoal que estava lá, os vereadores, boa parte deles não conseguiram a reeleição. Aí o que eles fizeram? Olha, o pessoal que é adversário nosso, não ganhou. Então nós vamos fixar o subsídio bem pequenininho. Olha o problema. Ou então, foram reeleitos. Os 9 foram reeleitos. Opa, vamos reeleitos. Então vamos fixar o subsídio bem grandão. Daí a questão do princípio da impessoalidade e o princípio da anterioridade. Essa questão aí, ela é bem pacífica no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Tem várias consultas nesse sentido, né? A fixação, ela tem que se dar antes de conhecido o resultado das eleições. Seguindo um pouco mais, na próxima tela, a questão do momento, aí nós colocamos aí a consulta que está dessa matéria, para aqueles que quiserem aí dar uma olhada. Enquanto esse outro ponto aí, que nós vamos, que está na tela aí, em relação ao 13º, nós vamos deixar para apresentar daqui a pouco. Pode passar a próxima tela, por favor. O outro aspecto, como deve ser fixado? No caso dos senhores vereadores da Câmara Municipal, o Tribunal de Contas, até pouco tempo, vinha entendendo que poderia ser feito apenas por resolução. Aí veio um conflito, e muitos de vocês aqui devem ter tomado conhecimento, ou então sido lá oficiado pelo representante do Ministério Público local, promotor, no sentido de que a resolução teria eficácia. E aí até aconselhavam a mudar isso no fim da legislatura, que é um absurdo, né? Você vai ver contra o princípio da anterioridade. De forma que naquela época o Tribunal de Contas entendia que podia ser por resolução e acatava e aceitava as fixadoras feitas por meio do instrumento de resolução. Acompanhando a evolução e a composição da casa e acompanhando também em consonância com os tribunais de contas do Brasil afora, o Tribunal de Contas de Minas Gerais ele decidiu que pode ser feito por lei ou por resolução. De forma que esses dois instrumentos, no caso dos vereadores, aceita-se dessa forma. No caso dos senhores prefeitos, vice-prefeitos e secretários, não tem dúvida, tem que ser por lei. Não tem discussão sobre essa questão, né, pessoal? Mas no caso dos vereadores, o Tribunal de Contas tem pedido, e essas consultas que estão aí na tela, para aqueles que quiserem anotarem, elas tratam dessa matéria aí, de qual ato normativo próprio para ser utilizado por ocasião aí da fixação do subsídio dos senhores vereadores. Caminhando um pouco mais, aí nós entramos na parte mais polêmica, a parte que envolve o quanto o valor a ser fixado. Até porque, como disse há pouco tempo, esse valor, aqueles que vão de maneira assodada ou apressada, correndo só lá na questão do percentual do deputado, incorre em grave erro, e que pode ser considerado até ilegal ou constitucional essa fixadura. De forma que, por quê? Porque eu falei claro há pouco, a Constituição, ela só fez isso por deputado federal e deputado estadual. De forma que, nesse contexto, nós chamamos a atenção do primeiro ponto. O valor a ser fixado é em espécie, certo, e não em percentual. Nós tínhamos, por exemplo, até há pouco tempo, o município, o maior município de Minas Gerais, que sempre fixava o subsídio dos senhores vereadores em percentual. É o caso
da Câmara de Belo Horizonte. Nós temos aqui vereadores da Câmara de Belo Horizonte aqui no plenário, servidores da Câmara de Belo Horizonte, temos? Pois bem, então, nesse contexto, pessoal, veja bem, era uma rotina lá que o Tribunal de Contas de Minas Gerais sempre considerou constitucional e legal essa fixação de percentual. Eles faziam um percentual de 70% de deputado estadual. De forma que, nesse contexto, posteriormente, na legislatura 2009-2012, eles aprovaram o fixador lá em 2008, a lei número 9.627/2008, vinculando a vinculação do subsídio dos vereadores aos deputados estaduais. E, no mesmo dispositivo, também na fixadora e outra lei, aliás, em outra lei, a mesma lei que fixava para o prefeito, a 9.676 de 2008 de Belo Horizonte, a vinculação do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretariado, aquela equiparação com os servidores públicos em geral, de revisão, de recomposição ou qualquer termo do gênero. A Procuradoria-Geral da República, o que fez? Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na sessão do dia 23 de março de 2011, veio e declarou inconstitucional essa parte da fixadora do município de Belo Horizonte. E colocou aqui, ó, ação direta de inconstitucionalidade, município de Belo Horizonte, lei municipal. Aí colocaram, porque na época pediram também a da legislatura 2004 a 2007, 2004 a 2007. O Tribunal de Justiça sabiamente fez o seguinte, ó, a lei de 2004 e 2007 já teve a sua eficácia exaurida. Nós não vamos mais decidir sobre a constitucionalidade dela não. Mas a lei atual, que regula, que fixa o subsídio para 2009 e 2012, é inconstitucional o dispositivo que vincula o subsídio do vereador aos deputados. Impossibilidade, violação ao artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Estadual e ao princípio da autonomia dos poderes. Esse é muito importante. Porque não se fala de pacto federativo, autonomia dos poderes, o aumento do deputado não tem impacto orçamentário para o aumento dos senhores vereadores do município, autonomia dos poderes, não pode se levar aqui. De forma que o Tribunal de Justiça de Minas veio e considerou inconstitucional esse artigo e considerou inconstitucional porque vinculava a questão de aumento junto com os servidores públicos municipais. E a parte do voto do desembargador Alexandre Vitor de Carvalho é o seguinte: é vedado vincular ou equiparar espécies remuneratórias. Falei há pouco que subsídio não é espécie do jeito de remuneração. O servidor recebe o quê? Vencimento. A espécie remuneratória é diferente. Ele fala aí, é vedado vincular ou equiparar espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Artigo 24 vai crescer no Estado. Violação à autonomia, tem uma série de detalhes aqui. E essa artigo está publicada lá no Diário de Justiça Eletrônica, no Diário Oficial do Estado, no dia 29 de 4 de 2011. Uma ação direta de constitucionalidade contra a Lei Municipal do Belo Horizonte que fixou subsídio para 2009 e 2012, em percentual. Que é o primeiro ponto do nosso ali que colocamos ali, que não pode ser feita, então, essa fixação em percentual, tem que ser em valor certo, em espécie. É 5 mil, 4 mil, 3 mil, 8 mil, 10 mil. Pois bem, caminhando um pouco mais, subsídio em parcela única. Também já colocamos aí um ponto final naquelas regulações que haviam e, inclusive, havia o entendimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais para até a legislatura de 2012, no sentido de que o presidente da Câmara Municipal poderia receber subsídio diferenciado. O Tribunal de Contas de Minas Gerais decidiu e, como essa decisão foi de 2010 a 2011, a legislatura estava em curso. O Tribunal de Contas veio e colocou efeitos no seguinte sentido: vale para a próxima legislatura. Legislatura 2013, 14, 15, 16. O presidente da Câmara não pode receber subsídio diferenciado dos demais vereadores. Tem que ser mesmo. Pois é, caminhando um pouco mais aí nessa questão, então há essa relação acréscimo aí de qualquer espécie remuneratória. Vamos falar sobre outras
pouco mais à frente. Passando para a próxima tela, por favor. Há de ser observado aí também, pessoal, veja bem, como um dos limites, dentre os vários que falamos aqui, vamos falar, um dos limites, observância do limite do subsídio do deputado estadual. Aí vem selecionado de acordo com a faixa populacional. Até 2.000 habitantes, o limite, o teto seria 20%, depois 30%, assim sucessivamente. Caminhando um pouco mais e passando na próxima tela, nós temos outros limites a serem observados. Critérios estabelecidos pela lei orgânica. A própria lei orgânica, ela também contém seus critérios. O subsídio mensal em espécie do prefeito. Está lá no artigo 37, inciso 11, quando diz na questão envolvendo aí o subsídio, inclusive, dos senhores deputados estaduais, que está expresso lá em deputado federal, que lá que fala o percentual desse dispositivo 37, 11, lá fala o subsídio dos senhores vereadores não poderá ultrapassar aquilo que ganha o prefeito. Pois bem, além disso, do ponto de vista do que diz a lei de responsabilidade fiscal, a despesa com o pessoal, 6% gasto setorial, gasto da Câmara, 6% da receita corrente líquida. E o limite global não pode ultrapassar os 60% da despesa com o pessoal no âmbito do município. Além disso, outros pontos a serem observados na próxima tela que vamos mostrar aí, seria a questão ainda de composição da Câmara. É lógico, se vai ter uma rateio, é preciso saber o número de vereadores, inclusive de acordo com esse novo formato que foi colocado pela emenda que alterou a partir dessa legislatura o número de vereadores. Também tem que ser observado o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, que está no artigo 29, de forma que quem não observando essa regra que o presidente da Câmara pode ser responsabilizado, está previsto nesse 29A. Além disso, o próprio 29A faz um outro limite que seria 70% da sua receita com a folha de pagamento, que já é um indicador diferente, que é uma base diferente, precisa ter essa cautela também. E os princípios constitucionais que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. De forma que esses limites que nós falamos, e ainda chamamos a atenção para aqueles mais importantes e para aqueles em que pode haver algum problema na questão da fixação, nós destacamos aí na tela seguinte, na questão ainda envolvendo os limites, a recomposição. Você fixou o subsídio, mas ao longo, por exemplo, Marconi, passando de 2013, no início de 2014, podemos recompor o subsídio? Pode ser feito. O tribunal tem a súmula terceira número 73. Você pega o índice oficial que foi colocado na fixadora, é o IPC, INPC, e faz a recomposição, justamente para quê? Para poder cumprir aquele período inflacionário da perda do poder aquisitivo da moeda. De forma que é importante também observar aí, estabelece a lei orgânica, o índice oficial de recomposição, o período de um ano para que seja feita essa revisão e a previsão na fixadora. É importante lançar essa previsão aí na fixadora. De forma que as consultas que estão aí na tela podem ser feitas a leitura e vão tratar dessa recomposição. Na tela seguinte, nós temos aí a próxima tela íntegra da súmula que trata dessa matéria. A súmula dá esses termos. No curso da legislatura, não está vedada a recomposição dos ganhos em espécie, devido aos agentes políticos, tendo em vista a perda do valor aquisitivo da moeda, devendo ser observados na fixação do subsídio, a incidência do índice oficial de recomposição da moeda, o período mínimo de um ano para revisão e os critérios e limites impostos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional. De forma que essa questão da recomposição é preciso observar aí esses parâmetros que colocamos aí na tela. Em relação à próxima tela, as vedações, falamos aí há pouco a questão que envolve a vinculação com o subsídio do deputado ou a receita do município, não pode ser feita. Essa vinculação com a receita
é o decoro de princípio constitucional também. O Tribunal de Justiça, essa ação direta aí que foi lançada aí, é de Belo Horizonte, pessoal. Para aqueles que quiserem anotar, é a de 1.000.09, 512.715-5/000 PJM, sessão de março de 2011, e o Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da fixadora do município de Belo Horizonte. E também aí a vinculação com o reajuste dos servidores. Seguindo ainda à frente, antes disso, seguindo à frente, seguindo na outra tela, pessoal, a questão que a própria Constituição proíbe de se falar em qualquer vinculação do subsídio ao salário mínimo, há um tempo atrás, hoje a gente não vê mais, algumas fixadoras do município colocavam lá 5 salários mínimos, 6 salários mínimos, que a partir de 88 foi proibido. De forma que a questão da recomposição, a questão aí envolvendo o pagamento por participação em reuniões / sessões extraordinárias. Pessoal, essa aí está totalmente vedada, né? A partir do momento que houve a modificação no artigo 57 da Constituição Federal, esse pagamento de sessões extraordinárias ele veio abaixo, né? Tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. E no âmbito municipal, nós temos aqui, por exemplo, como julgado, uma ação popular que foi proposta pelo advogado do município de Barbacena em relação ao pagamento de sessões extraordinárias lá na Câmara Municipal de Uberlândia. Nessa questão, os vereadores de Uberlândia receberam lá, mesmo depois dessa proibição da Constituição, e o Tribunal de Justiça colocou aqui, ó, sessões extraordinárias em período não considerado, falta de aí colocou aqui, considerando irregular esse pagamento, de forma que quem ainda, no Legislativo Municipal, insiste no pagamento dessas sessões extraordinárias, principalmente sobre o presidente, a responsabilização vai cair no ordenador de esquerda, o gestor público, o presidente de Câmara. Então tenha cuidado, cautela, não faça esse pagamento, porque ele está proibido pelo artigo 57 da Constituição Federal. Pois bem, caminhando um pouco ainda em relação à questão que falamos para vocês, a questão do subsídio diferenciado que estava até no anterior, para o presidente da Câmara, nós temos essa súmula do Tribunal de Contas, que é a 63, que ela foi reformulada nesse sentido, de não permitir esse subsídio diferenciado para os senhores presidentes municipal. Caminhando um pouco mais, nós listamos também aí, pessoal, a legislação que norteia toda a matéria relativa a esse subsídio, ou fixação de subsídio dos senhores agentes políticos municipais. Um outro ponto também que gostaríamos de reforçar aqui, que também envolve essa questão, é o pagamento chamado 13º salário. O Tribunal de Contas de Minas Gerais, ele tem aí decisões recentes envolvendo essa matéria. O Tribunal de Contas de Minas Gerais considerou que trata-se de direito social e que a percepção desse 13º ela tem fundamento na Constituição Federal, lá no artigo 7, de forma que também, ainda nessa matéria, pessoal, por favor, é lógico que os temas são polêmicos e eles mexem com o pessoal e o pessoal, as conversas paralelas, os debates, vão fazer depois. Olha aqui, em relação ao município de Coronel Floresciano, também na legislatura 2009-2012, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade em relação ao 13º. E o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio lá do voto do relator Caetano Levi, em 10 de novembro de 2010, com publicação em 1º de abril de 2011, o Tribunal de Justiça de Minas decidiu, envolvendo a questão que são constitucionais a lei municipal e a resolução do Poder Legislativo local, que inclui o 13º salário no mês de dezembro de cada ano para os agentes políticos locais para a legislatura de 2009-2012. E falando aqui
ainda nessa mesma decisão, também considerou emocional a vinculação do percentual com o deputado, que também tinha feito lá em Coronel Luciano, fixado subsídio percentual vinculando o deputado. Essa parte caiu, foi emocional. A parte desta terceira, o Tribunal de Justiça decidiu pela constitucionalidade. Assim como tem sido as decisões de alguns tribunais superiores e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que está pacífico lá. E trata-se de direito constitucional e que não está sujeito, inclusive, ao princípio da anterioridade. A decisão do Tribunal de Contas de Minas se estende nesse ponto. Não há que se falar em colocar na fixadora. Pode estar no orgânico, mas o principal. O Tribunal de Contas de Minas falou que trata-se de direito social, pela Constituição. De forma que, por cautela, é interessante que se faça lá, que se coloque no meio. Mas a gente se baseia na decisão do Tribunal de Contas, que falou que trata-se de direito social. Pois bem, avançando um pouco mais aí na nossa fala, nós caminhamos por uma das matérias mais espinhosas na próxima tela, e que sempre também causa muito polêmica, e acredito que na hora que aparecer na tela vai dar um burburinho. A nossa chamada verba indenizatória. Pois bem, a questão que envolve a verba indenizatória, ela também tem consulta lá do Tribunal de Contas respondido sobre essa matéria, e alguns pontos aí que tem que ser observados. O primeiro deles, você tem que ficar caracterizado que aquelas despesas que estão envolvidas ali, custeadas pela verba indenizatória, são de interesse público. Os gastos têm que ser aleatórios e extraordinários, porque aqueles gastos ordinários, eles estão no orçamento, já estão ali, na despesa de custeio da Câmara Municipal, ou mesmo em outros que estão envolvendo na despesa corrente, de forma que, no dia a dia, a despesa ordinária é aquela corriqueira da Câmara. Agora, se for aleatória, é o que consta da nossa consulta, ou extraordinária. Despesas excepcionais e, principalmente, o caráter indenizatório. Não pode ter em nenhum momento aspecto de que está acrescendo aí a gênero, remuneração ou subsídio. Não pode caracterizar que é um ganho a mais mensal que o vereador tem. Nós temos aí até há pouco tempo vários municípios com problema de pagar uma verba indenizatória sem comprovante, sem prestação de conta. O Tribunal de Contas, em várias inspeções, devolveu. Decidiu pela devolução. E esse tipo de devolução, pelos senhores vereadores, no artigo 37, parágrafo da Constituição Federal, ele não prescreve, é imprescritível. É dano, tem que devolver. Mas demora, mas depois na hora de chegar é corrigido. E vereadores amigos meus que receberam há mais tempo, nesse contexto aí, eu até recebi o subsídio maior. Aí chegou uma coisa depois de 10, 15 anos, agora estou querendo empenhar minha casa, tomar meu carro, meu lote. Depois assim, tem que observar essa época. Então, senhores vereadores, aquilo que estiverem recebendo o subsídio, primeiro observe se está tudo dentro da fixadora legal. E se fizerem uso da verba indenizatória, muita cautela, porque esse tipo de despesa, o nome já diz aqui, ela é indenizatória e deve ser caracterizada como extraordinária e aleatória. Ela não é uma despesa rotineira. Pois bem, não integra o subsídio mensal, tem que ter a devida prestação de contas. Mas por que, Marcos? Por quê? A Constituição fala no artigo 70 e 74, todo aquele que recebe recurso tem que prestar conta. Se o vereador está recebendo algum tipo de recurso público, tem que prestar conta, tem que pegar a nota fiscal, tem que pegar o recibo, o comprovante da despesa. De forma que, nesse contexto, há que se haver comprovação legal aí do gasto realizado por meio de recursos oriundos da verba indenizatória. E o último ponto aí, a comprovação legal é a previsão de lei, pessoal. Tem que ter também a previsão legal. E, além disso, a questão da dotação orçamentária específica lá no orçamento da Câmara. É preciso que o orçamento. De forma que, quando se falar em verba indenizatória, tem cautela, a ala que tem posicionamento contra defende o seguinte ponto de vista jurídico. Em algumas despesas que jogam como indenizatória do gabinete ou pela atividade parlamentar, se elas forem custeadas pela Câmara Municipal enquanto unidade orçamentária,
vai se observar o princípio da economicidade. Vai sair muito mais em conta para o legislativo do que cada vereador comprar a sua separada, fazer a sua separada em determinadas despesas. Alguns defendem esse ponto de vista. E até orientam os seus presidentes de Câmara, os vereadores, a não fazerem uso de determinadas coisas desse tipo de verba legislatória. Além disso, nessa questão que envolve a economicidade e a questão da licitação. Se você tem, por exemplo, alguns falam, mas aquisição de papel A4, papel A4, se a Câmara fizer uma compra para todos os vereadores, isso é muito barato. O princípio da licitação. Porque aquilo foi feito para comprado para cada vereador. Não tenho dúvida disso. De forma que, por outro lado, aí na próxima tela, nós, continuando ainda na questão da verba indenizatória, há que se ter aí a questão da proibição de estipular em valor fixo mensal, também para não caracterizar, principalmente aquela questão que eu falei ainda, que ela seja uma espécie de remuneratória, e ainda o Tribunal de Contas veio, há um tempo atrás, e definiu que determinadas despesas não se enquadrariam para serem utilizadas por meio da verba indenizatória. Tais como cota mensal para combustível carro próprio, contratação direta pelo vereador como locação e manutenção de veículos, aluguel de imóvel para representação. Pô, mas aluguel de imóvel, ele já tem a Câmara lá, que é o lugar dele. Isso pode para o senhor deputado. O senhor deputado federal de Brasília, aí ele justifica alugar uma sala em Belo Horizonte, ou lá em Uberlândia, Uberaba, mais claro, que é uma ajuda eleitoral dele, ele tem um escritório lá. Até razoável. Mas o vereador, primeiro ele tem que ter o quê? Tem que ter o domicílio eleitoral. Tem que morar na cidade. Para morar na cidade, para quem tem esse escritório? Já tem a Câmara. Esse é o ponto. De forma que, ainda nesse contexto, a questão que envolve a contratação de serviço de consultoria, a questão que envolve cartão de telefone, coroa de flores e outro tipo de despesa. Destaque também, nesse contexto, e não foi colocado aí, recentemente o Tribunal de Contas entendeu que poderia ser objeto de pagamento de despesa dentro da razoabilidade e da limitação estabelecida com critério do uso da telefonia móvel. Poderia, o Tribunal de Contas entendeu como que pode, mas dentro de restrições. Até porque, como que o presidente da Câmara vai saber que o vereador está usando o celular dele para atividade parlamentar ou está usando o celular para atividades pessoais? Para falar lá na fazenda, para falar no consultório, para falar no comércio, para falar com a esposa. É um controle difícil. É igual a questão do combustível. Como controlar o combustível do vereador no município? Em que momento ele vai usar o carro do vereador e em que momento ele vai usar o carro do ponto de vista pessoal? É difícil o controle, o presidente da Câmara está acertado, o controle interno está acertado. De forma que eu, se fosse vereador e o presidente da Câmara, do ponto de vista pessoal, algumas coisas eu conversaria com meus vereadores para tentar ficar fora da verba legislatória. Mas do ponto de vista institucional, deixo claro isso aqui, porque eu não tenho a pretensão de passar o entendimento pessoal sobre a questão do Tribunal de Contas. O entendimento do Tribunal de Contas, que nessa questão do combustível decidiu há pouco tempo que poderia também ser utilizado pelo controle e da telefonia móvel. Eu só vejo dificuldades, é como o próprio vereador controlar isso. Uma dificuldade grande. Mas, enfim, aí vai da questão que envolve aí o zelo pela coisa pública e a razoabilidade. De forma que, nesse ponto em relação à verba indenizatória, a gente coloca aí essas cautelas, esses problemas que podem advir da utilização dela do ponto de vista de rotina, da utilização corriqueira. É preciso que se enquadrem as despesas apenas aleatórias, que se preserve o interesse público. É preciso que haja prestação de contas, muito cuidado na hora de comprovação, documentos fiscais, gasolina. Nós tivemos um caso, por exemplo, no município que fiscalizamos e que a verba indenizatória que estava sendo utilizada para compra de combustível estava constando lá R$ 3,13 de gasolina. A equipe pegou o carro do tribunal, vou parar no posto. Parou no posto, passei esse lixo aí. Quanto que é? Tira a nota. Tirou a nota. R$ 2,93 de gasolina.
Peraí. A gasolina, o técnico de produtor vai obedecer, mas o caso do vereador, do pedido, 3 vezes, aí está tendo algum problema aí. Tem algum problema aí. De forma que, nesse contexto aí, a gente chama a atenção, principalmente da utilização da lei migratória, quando se tratar de gasolina e de telefonia móvel, telefone celular. Pois bem, indo já para o final da nossa presença aqui, nós colocamos aí na tela as consultas relativas aí à verba indenizatória. E temos essa consulta aí que tratava do combustível, que era 812.513, e ela foi reformada nessa parte aí em relação ao combustível pela consulta 862.825, que eles quiseram anotar, 862.825. É a consulta recente que trata da questão envolvendo aí a utilização de combustível pelos agentes públicos. Pois bem, para finalizar a nossa singela palestra aqui e a nossa vinda, mais uma vez, no Congresso Mineiro de Vereadores, é o terceiro e é a segunda palestra que faço. No primeiro não fiz, mas no segundo eu fiz e agora no terceiro. Eu quero agradecer o convite da Associação Mineira do Município, em especial aqui o tratamento sempre cordial e carinhoso do nosso amigo Gustavo Pesquini, e também ao presidente Ângelo Roncari, prefeito, que já foi no São Lume, também, de forma que eu deixo o recado no seguinte sentido, de que o zelo pela coisa pública e a função delegada a vocês, senhores vereadores e vereadoras, pela parte representativa lá da comunidade de suas cidades, é no sentido que se houver conserve os princípios funcionais, principalmente aqueles 4 princípios que foram muito utilizados na iniciativa privada e que foram trazidos para a área pública: a eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. Obrigado pela atenção, uma boa tarde a todos. Estarei aqui para responder as perguntas da possível. Bom, à medida que foram chegando as perguntas aqui, eu fiz um bom resumo de todas as que estão aqui e fui analisando também que muitas delas, ao longo do caminho, acabaram sendo respondidas. O Dr. Marconi, ele gentilmente hoje fez uma inversão da pauta com a gente, ele já veio aqui na parte da manhã, como ele já antecipou, ele já tem compromissos hoje, além do tribunal, na parte da noite também, mas Marconi tem uma única aqui que eu acho que ela sintetiza praticamente todas delas, que falam a respeito das diárias, da questão da prestação de contas. Você disse a respeito da verba indenizatória, mas aqui, ó, novamente, mais uma coisa, à medida que vão chegando aqui, praticamente todas elas estão falando sinteticamente a mesma coisa. Se há necessidade da prestação de contas da diária de viagem, não da verba indenizatória, da diária de viagem. Ok. A consulta do Tribunal de Contas, ela prestigia essa questão envolvendo aí a prestação de contas. É ainda uma questão um pouco polêmica lá e que tem posições contrárias. Hoje o que se está em vigor é nesse sentido. Eu até gostaria de separar essas perguntas aí, Gustavo, para devolver para o e-mail do pessoal, até para colocarmos uma posição mais definitiva. Mas hoje há essa polêmica lá, essa discussão, e ainda não há essa posição ainda de comprovação ou não, mas por cautela e observação às outras consultas anteriores que foram respondidas com a devida prestação de conta. Com relação à verba indenizatória, não tem dúvida, tem que prestar conta mesmo. Mas a diária, há casos, por exemplo, em que, por exemplo, no âmbito da fiscalização ou se o agente público está em viagem, em serviço, que é o caso, por exemplo, dos fiscais, da Receita Federal, fiscal do Estado, ou outro tipo de fiscais, em que eles recebem essas diárias e não prestam conta, porque tem um limite ali que é colocado, dentro já de um patamar de cálculo, em que cobre, por exemplo, os valores médios de estadia e de alimentação. Já está dentro de uma razoabilidade.
por exemplo, no Estado de Minas Gerais, quando vai se fazer uma fiscalização, o fiscal vai e recebe aquilo sem a prestação de contas. Eu prefiro dar uma resposta mais concreta para vocês, do ponto de vista de passar isso para a associação ou então por e-mail do pessoal. Mas por cautela, da forma que está hoje, está nesse contexto. Tem um pessoal que está perguntando aí da disponibilização da apresentação. Eu vou disponibilizar essa apresentação e a Associação Mineira, eu autorizo a disponibilizá-la no site lá da AMM, no portal, para aqueles que quiserem acessar, assim como as outras palestras vão estar disponíveis, né? Desse contexto aí do evento. Bom, de fato, à medida em que a gente, aqui ó, estão chegando inúmeras perguntas aqui, mas asseguro que praticamente todas estão relacionadas à questão de prestação de contas de diários de viagem, a questão da verba indenizatória que você abordou bem aqui, e seguindo a orientação do Dr. Marconi, então vamos fazer da seguinte forma: nós vamos sintetizar todas as perguntas, passar para todos os que fizeram as inscrições aqui, a inscrição aqui, necessariamente informaram o seu endereço de e-mail, que é o modo da associação se comunicar com todos os senhores. E aí nós disponibilizaremos, além da apresentação do Dr. Marconi, uma síntese das perguntas e das respostas para que a gente possa ter sequência neste congresso também com as outras palestras. Aqueles que ainda quiserem fazer outras perguntas, nosso pessoal está aqui à disposição, façam por favor por escrito. Tem uma aqui da fixação de subsídio. Aqui, ó. A pergunta que nos chega no seguinte sentido: a respeito da fixação, fala que tem que ser de uma legislatura para surgir, mas se for feita após o resultado das eleições, respeitando o princípio da pessoalidade, botando o interesse da matéria, ou seja, os que perderam a eleição. Olha, eu vejo com cautela essa questão aqui, se foi fixado no momento posterior à eleição, o mais importante é se na lei orgânica do seu município permite isso. Se na lei orgânica, por exemplo, algumas leis orgânicas falam assim, poderá ser fixado até 31 de dezembro. Aí já é uma reserva. Até porque a Constituição fala que o município pode legislar em assunto de interesse local. Então eu tenho visto o judiciário, nesse contexto aí, acatar o que diz a lei orgânica do município. Ok?